Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Comunicare Talks. Hoje nós vamos falar sobre zumbido, vamos apresentar um caso, teremos presencialmente ao vivo aqui conosco uma paciente. Então, queria inicialmente dar as boas-vindas para quem já nos acompanha. Eu sei que o pessoal está entrando, então vou começar fazendo a introdução da super profissional que vai conduzir hoje o Talks comigo, a doutora Patrícia Mano. Ela é otorrinolaringologista, ela é especialista em zumbido e otoneurologia pela USP, e ela também é idealizadora da Escola de Otoneuro. Então, inclusive, ela tem um site, www.escoladeotoneuro.com.br, e eu queria, então, dar oficialmente as boas-vindas à doutora Patrícia. Boa noite, Patrícia. Essa será uma noite de Patrícias. Hoje está bem florido, né? Verdade, verdade. Queria inicialmente agradecer a tua presença, a tua disponibilidade em estar conosco hoje para falar desse assunto, que é um assunto que a Comunicare vem trabalhando há muitos anos e que para a gente é sempre um prazer quando a gente encontra profissionais que também adoram trabalhar com esse tema e que se dedicam aos pacientes também para a gente poder usufruir das tecnologias lançadas. Então, espero que realmente o público aí desfrute. Pode mandar perguntas também, a ideia é que seja um bate-papo, né? E a gente vai interagindo aí com o pessoal e depois a gente apresenta o nosso caso também. Então, inicialmente, doutora Patrícia, eu queria abrir assim, perguntando primeiro o que mais te motivou quando tu começou a tua carreira a direcionar para o otoneuro, assim, teve algum fator motivador? Por que tu mergulhou tão profundamente nessa área, te especializou tanto nessa área e hoje é uma grande profissional? Patrícia, essa é uma história que eu adoro contar, é uma história longa, mas eu vou te contar os melhores momentos disso. Mas quando eu fiz medicina, eu gostava de muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de muita coisa e eu sempre gostei de neuro. Então, na verdade, essa coisa da neuro já estava lá, estava guardadinha, estava lá, mas no final das contas eu decidi que eu ia fazer cirurgia plástica. Eu me inscrevi em cirurgia plástica e nos 45 do segundo tempo eu decidi que eu ia ser otorrino, né? E aí, quando eu entrei na minha residência, eu senti muita dificuldade com o otoneuro. E o que acontecia, que eu imagino que aconteça com todos os outros serviços de residência, né? Então, os médicos que estão ouvindo devem entender o que eu vou falar, é que quando você entra no R1, o R1 pega os pacientes que sobram, sabe? Que é o que o R2 e o R3 te passa. Então, é o que sobra. E como é desafiador para todo mundo, os R2 e R3 me passavam o quê? Me passavam zumbido e tontura. E aí, eu tinha muito paciente no meu R1 de zumbido e tontura. E eu sempre tenho muita essa paciência de ouvir e tal, isso é uma coisa minha. Desde pequenininha eu gosto, sabe? Sempre gostei de sentar do lado de gente que gostava de contar história, enfim. Aí, eu comecei a buscar mais informação e eu tinha também dificuldade de achar esse tipo de informação. Mas aí, quis Deus que na minha residência o outro residente, que era quem dividia comigo, saísse. Ele decidiu fazer urologia, hoje em dia ele é urologista, e quem pegou a vaga foi o Rafael Albertino, que também é otoneurologista, né? Então eu fui residente junto com o Rafa. E o Rafa é filho do Sérgio Albertino, que é um dos primeiros otoneuros do Rio. E aí, quando eu soube disso, eu comecei a perguntar tudo para o Rafael, né? Eu pegava um paciente e eu falava, Rafa, chega em casa, pergunta pro seu pai. Aí ele vinha com a informação. Aí ficava eu e Rafael estudando pelo Sérgio, né? E aí a gente permaneceu mais ou menos assim, lendo em livro e tal, perguntando pro Sérgio até mais ou menos o R3, que foi quando eu resolvi fazer uma application para fora. Eu fiz para uma universidade lá fora para aprender otoneuro, foi a Universidade de Harvard. E aí eu cheguei toda feliz para o Rafael, falei, Rafael, eu fui aceita, eu vou fazer um estágio em Harvard. E o Rafael foi todo empolgado ligar para o pai dele, foi todo empolgado contar para o pai dele. E aí o pai dele me ligou. Aí o Sérgio me ligou, falou, Patrícia, que é o Sérgio, pai do Rafael, tudo bem? Olha só, você já foi para a USP? Aí eu falei, hã? Essa mania da gente achar que de perto o conhecimento não é tão bom. Aí ele falou, olha,
se você for estudar otoneurologia em algum lugar, você precisa ir para a USP. A USP é a escola que mais publica no mundo. Você vai para a USP. Depois que você ir para a USP, se você não gostar, aí você vai para Harvard. Aí, na USP, eu me encantei, eu abracei a causa e lá virou a minha segunda casa, assim. É um lugar de excelência, sabe? Excelência, com mestres excelentes, né? Alguns velhos conhecidos seus, como o Ítalo, né? O Ítalo foi meu mestre na USP, uma pessoa que eu tenho paixão, assim. E, enfim, aí eu tô nessa, é uma coisa que eu adoro. Que E legal, eu que abracei a legal, causa. que legal. E eu vejo assim, ó, que além de gostar, sabe, doutora Patrícia, eu acho que o que chama atenção na sua trajetória é que além de gostar, de atender e se dedicar profundamente a cada caso, a gente tem o prazer de trabalhar em conjunto em alguns casos, você também é uma defensora do esclarecimento da causa dos problemas de otoneuro, porque a gente vê que ainda falta muita informação para o paciente mesmo. E eu vejo que você tem muita preocupação nessa orientação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito sua, né? Isso independe de ser médica e gostar da área. Eu acho que é uma coisa que ajuda, de uma forma geral, muitos pacientes. Então, queria aproveitar a oportunidade e te parabenizar aí por este trabalho lindo aí do site. Eu acho que só tende a crescer cada vez mais. Os pacientes estão buscando orientação e esclarecimento antes, muitas vezes, de chegar no consultório. Então, sempre que a gente pode contar com informações assim bem embasadas, cientificamente comprovadas, realmente isso ajuda muito no tratamento e na busca pelo tratamento por parte dos pacientes. Então, eu queria até te parabenizar aí por isso daí. Indo nessa Obrigada. linha que você mergulhou muito, eu queria saber se você percebeu nesse ano de 2020, que foi um ano totalmente atípico, onde pessoas viveram altos e baixos, teve um momento de achar que as coisas tinham passado, está voltando segunda onda, você chegou a notar alguma diferença no fluxo do consultório em relação ao zumbido, algum aumento, alguma incidência maior? Qual foi a sua percepção no seu consultório nesse ano de pandemia? Eu acho que aumentou muito, assim, muito, muito. O meu consultório ele já tem uma amostra meio desviada, né? Porque eu só atendo isso praticamente, não é porque eu nego os outros pacientes, não, porque eles não aparecem mesmo. Então, na verdade, eu só atendo zumbido e tontura, né? É o que vem para mim. E agora, no final do ano, especialmente no final do ano, mas isso já começou mais ou menos em junho, julho, que foi quando voltou a abertura dos consultórios, né? Durante um tempo a gente começou até pelo atendimento online, que não foi uma coisa que eu me adaptei muito bem, eu até tenho feito para determinados pacientes, especialmente no retorno, mas para a primeira vez eu sinto muita falta do exame físico, então eu estou com dificuldade, especialmente paciente com zumbido, a gente não criou ainda uma maneira de fazer uma otoscopia online, então é uma coisa, né, que faz falta. Acho que a gente avançou em muita coisa, mas nisso realmente está fazendo falta. E aí, a partir do momento que abriu o consultório, eu acho que aumentou muito a demanda, sabe? E das mais variadas causas, né? Porque quando você fala assim, eu acho que parece, de uma maneira geral, que aumentou porque as pessoas estão estressadas. E aí o zumbido é estresse. E eu não acho que seja só isso. Eu acho que aumentou o que eu observo, né? Não só o que eu penso, mas o que eu observo é que as pessoas que ficaram em casa, elas ficaram mais estressadas e começaram a fazer mais bruxismo, começaram a fazer mais tensão em cervical, elas perderam muitas vezes acompanhamento médico e aí começaram a ficar sem medicações, ter alterações no metabolismo, estão comendo mais besteira em casa por conta de ansiedade, né? E até mesmo as questões auditivas, eu acho que ficaram mais gritantes, né? Então, assim, os pacientes com dificuldade auditiva, a partir do momento que eles têm que conviver mais tempo juntos, né? Eu sempre digo que as pessoas costumam ter pena do cego, mas costumam ter raiva do surdo, né? É verdade, é verdade. É uma constatação muito, muito verdadeira. Né? E aí as pessoas perdem, eu digo isso porque as pessoas perdem a paciência com muito mais frequência com o surdo do que efetivamente com o cego. E aí eu acho que isso ficou muito forte, né? As pessoas, a família convivendo muito mais tempo e precisando gritar e precisando se estressar,
ou até se isolando mais ainda e afundando mais numa possível depressão, porque a gente sabe que as perdas auditivas por longos períodos, elas facilitam quadros de demências, né, de alterações cognitivas e também de depressão, né? Então, eu não acho que o zumbido ele venha na pandemia. O estresse é óbvio que é um fator, eu não tenho a menor dúvida disso, mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que foi todo um conjunto de coisas que culminou com essa sintomatologia que a gente conhece, que é o zumbido. E eu imagino, assim, o desafio que é, porque a gente sabe que o zumbido, ele é um sintoma, né? E ele é multifatorial, inúmeras causas. E, ok, o estresse desencadeou, mas muitas vezes, provavelmente pelo seu relato, pacientes que nem percebiam que tinham, ou às vezes nem tinham mesmo um bruxismo tão acentuado, ou nem sabiam de uma alteração metabólica, mas essa reclusão em casa propiciou que isso acontecesse. Então, eu fico imaginando, assim, que para esses pacientes deve ter sido também um baque, assim. E o que você percebe? Isso é uma curiosidade, inclusive, que eu tenho, porque a gente sempre teve, indo mais na linha do tratamento, assim, a gente sabe que a gente precisa investigar muito bem o zumbido, a gente precisa investigar muito bem as causas, e mesmo quando vem para um tratamento onde nós, fonoaudiólogos, somos envolvidos, com terapia sonora ou terapia nótica, que nós vamos falar um pouquinho mais, às vezes existe uma resistência maior do paciente à adesão ao tratamento, principalmente quando a perda auditiva não é tão significativa. Você percebe alguma mudança de comportamento nesse sentido, ou seja, uma aceitação maior do tratamento, ou você ainda percebe uma certa resistência dos pacientes que não possuem perda auditiva aderirem ao tratamento de uma terapia sonora ou uma terapia NOT? Patrícia, depende, sabe? Eu acho que depende da maneira que o paciente está chegando em mim, sabe? Qual foi a estrada que ele percorreu antes. Então, porque existe tanto o paciente que já passou na mão de vários profissionais e foi desacreditado e chega numa situação mais desesperadora, sabe? Com um zumbido mais catastrófico no consultório, como também existe o paciente que é mais cuca fresca, ou tem até, não é nem cuca fresca, assim, tem as próprias crenças. E por incrível que pareça, é mais difícil no paciente que é menos desesperado. Porque como ele cria conexões sobre o que deve ser aquilo e tal, quando você oferece uma terapia que ele não estava esperando, que não faz parte daquela expectativa que ele tinha, quando chegasse com você, a primeira coisa é não, tipo, eu não preciso disso, sabe? O paciente que já está mais desesperado, ele costuma ter um perfil de procurar muito mais, pesquisar na internet, entrar, então, assim, ele já meio que trabalhou a cabeça dele de se eu precisar de uma solução auditiva, é isso, eu só quero que o médico me diga e eu vou abraçar a causa, sabe? Então, eu falo até que, eu costumo falar para os meus residentes, inclusive, que a gente tem que ter muita responsabilidade com esse perfil de paciente, porque o paciente desesperado, se eu falar, você precisa plantar bananeira 4 vezes ao dia, eles vão dar um jeito de plantar bananeira 4 vezes ao dia. Então, assim, é um perfil de paciente que quem não faz um trabalho direito e quer enganar, ele consegue enganar, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente, que é um paciente que pode ser enganado facilmente. E enquanto esse outro é um pouco, você precisa de um pouco mais de lábia. Mas, sim, assim, como eu já tenho esse perfil de explicar, porque isso é uma coisa meio minha mesmo, de falar, explicar o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer. Eu falo para o paciente, eu tenho um leque de tratamento, a gente vai fazer isso, eu quero associar isso, e eu estou escolhendo isso, e aí eu vou explicando. Aí eu acho que vai assentando melhor a ideia do passo, né, que a gente está evoluindo, e por que a gente está chegando ali. Então, o paciente também acaba que ele vai mais preparado, porque ele já passou por outros passos, e ele fala, não, tudo bem, então tá na minha hora, eu vou lá, e aí vai com o coração um pouco mais aberto. Eu ia justamente perguntar isso, porque a nossa experiência com os casos do seu consultório que chegam até nós para o tratamento são pacientes muito mais preparados para passar por uma terapia sonora, uma terapia NOT, como se eles já soubessem o que fosse enfrentar. E eu gostaria de saber de você como que é o seu procedimento. Eu sei que cada caso é um caso, que existe toda uma investigação, mas como é que você chega até uma prescrição, por exemplo, de uma prótese auditiva, seja para reabilitação auditiva ou só
para reabilitação de zumbido, você explica para o paciente, você tenta algumas medicações antes, na maioria dos casos, claro que não vai dar para a gente abrir tudo, mas eu gostaria que você dividisse com os colegas que estão nos assistindo, como que você geralmente conduz o paciente para que quando ele vá, ele esteja realmente aberto a ouvir e experimentar o tratamento, porque eu acho que a grande sensação é que ele não vai adquirir nada sem antes testar, sem antes experimentar. Só que o que a gente vê é que às vezes o paciente não vem tão esclarecido. Então, gostaria de conhecer um pouquinho na sua dinâmica na clínica, como que você faz isso com o paciente? Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho fundamental é você ouvir o paciente, sabe? Então, óbvio que eu direciono a minha anamnese, mas eu tenho um perfil de consulta muito maior em tempo, né? Eu deixo um tempo reservado para um paciente de primeira vez grande, entre 1h30 e 2 horas, tá? Porque, como eu estou muito habituada com esse paciente mexido, é a maior parte dos meus casos. Dificilmente vem um paciente que nunca passou na mão de ninguém. A maioria das vezes é o paciente com a sacolinha de exame, sabe? Eu deixo ele me contar dele. E aí eu vou anotando o que eu acho importante na história. E aí depois que ele tirou aquela carga, porque ele, assim, eu vejo que o paciente, quando vem para mim, ele cria uma expectativa, né? Ele às vezes me buscou, olhou na internet, perguntou para um outro médico se me conhecia, e aí vem com aquela sacolinha, ele vem cheio de expectativas, às vezes vem com um livrinho cheio de perguntas, e eu acho que a última coisa que eu posso fazer naquele momento é cortar o paciente, porque aquilo é um momento dele. Então eu deixo ele ter aquele momento, porque talvez aquilo que ele vai falar é uma coisa que vai ser muito importante para eu voltar atrás na história. E aí, a partir do momento que eu deixei ele fazer esse download de informações dele no consultório, eu vou voltando em alguns pontos para eu buscar ver esse paciente como um todo. Então, todos os pacientes, eu não só vou perguntar se ele tem uma queixa auditiva. É óbvio que eu vou perguntar, né? Como é que é o zumbido dele, qual que é o tipo de zumbido dele, qual é o grau, né? Eu faço um EVA, né? Um EVA para ele, para entender se ele tem hiperacusia, se ele tem zumbido, se ele tem misofonia. Eu faço essa anamnese mais voltada para o zumbido, mas eu também pergunto como é que é o sono dele, se ele pratica atividade física, como é que é o intestino dele, se o intestino dele é regular, se ele costuma ter dor na face, costuma ter dor no pescoço. Então, eu saio um pouco mais, até mesmo com o que ele trabalha, sabe? Qual é o tipo de trabalho dele, tentar entender um pouco a vida desse paciente, porque, como eu costumo dizer para os meus pacientes, de uma maneira geral, o zumbido é uma gota d'água, né? Então, assim, por que aquele copo encheu? Por que agora ele está transbordando e está mostrando esse sintoma? Então, eu acho que cabe a mim. Eu sei que existem alguns sintomas que, sem dúvida, eles botam mais água nesse copo, né? Então, eles acabam botando um peso mais forte. Mas, se eu não olhar esse paciente como um todo, eu não vou conseguir tratar, porque ele sempre vai se fixar naquela queixa que sobrou. E eu acho que isso é muito importante de entender. Depois que eu examinar ele, e aí eu vejo todos os exames que ele trouxe, eu dou um panorama da minha opinião. Mesmo eu não tendo solicitado nenhum exame, mesmo que eu não tenha uma audiometria naquele momento, eu dou um panorama pela história do que eu acho pelo exame físico, qual é a minha expectativa e o que eu acho que a gente vai receber de resultados, assim, que vai corroborar com a minha hipótese ou não. Ou vai me fazer mudar de ideia e investigar uma outra área que eu nem pensei. Então, eu acho que, assim, essa questão da primeira consulta é tão importante quando na consulta de retorno, quando ele volta com os exames, que é quando eu defino o tratamento, né? Em mais ou menos 30 dias, eles voltam com os exames que eu eventualmente solicitar para eu definir o tratamento. E eu acho que isso é importante porque o paciente que se sente acolhido, ele tem muito mais abertura para ouvir o que você acha, ele confia muito mais na tua opinião, porque ele verdadeiramente se sentiu escutado. E eu acho que isso faz diferença, sabe? Eu mesma, na experiência de paciente, eu infelizmente vi isso recentemente, que a pessoa não sabia que eu era médica e acabou me tratando também de uma maneira que eu não achei adequada. Eu tenho uma tendência a confiar na pessoa que me passa confiança. Porque se a pessoa nem olha para mim e não deixa nem eu terminar uma história, por que eu vou ouvir o que ela está falando, sabe?
Então, eu acho que essa questão da história da primeira consulta é uma das coisas que faz bastante diferença. E tanto na primeira consulta quanto na consulta de retorno, eu já inicio o que, para mim, e eu sei que para você também, é a base do tratamento do zumbido, que é o aconselhamento, que é entender qual é a expectativa do paciente com o tratamento, que é entender por que aquilo verdadeiramente incomoda ele. Porque isso não é uma regra. Zumbido sempre incomoda. Não. Então, assim, ouvir um barulho não é nada demais, né? O ar-condicionado aqui de casa tá ligado, eu tô achando ótimo, eu não tô achando ruim o barulho do ar-condicionado. Então, eu acho que tá muito mais relacionado por que aquilo incomoda aquela pessoa. E o motivo de incomodar, ele é muito diverso. Não é porque o barulho existe. Às vezes, é porque aquilo faz ela se sentir mais sozinha. Ela lembra que ela está sozinha. Às vezes, é porque ela acha que aquilo diminui a capacidade de concentração dela e ela tem medo de perder o emprego. E eles falam isso. Quando você começa a entrar nisso, que aí vem um pouco da terapia cognitivo-comportamental, né, que foi aquele curso que eu fiz lá na Inglaterra, quando você vai entrando nessas crenças do paciente, que são crenças limitantes relacionadas ao zumbido, você começa a ter um panorama visual diferente, entende aonde você tem que ir para tratar, que enquanto você não chegar lá, você não verdadeiramente vai tratar esse paciente. E aí eu explico essa história do copo d'água, eu com frequência falo essa história do copo d'água, para ele também não achar que eu tô tipo, igual uma metralhadora, eu vou te encaminhar para fisioterapia para tratar a sua cervical, e aí eu vou fazer uma avaliação, um teste auditivo com você para ver como se você se adapta a uma prótese auditiva, e aí eu vou fazer uma prescrição com algumas vitaminas que o seu exame de sangue disseram que estão em falta e que tem relação com a zumbido. Então, assim, para o paciente também não se sentir, meu Deus, parece que ela está tirando para todo lado, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo. Aí eu falo que é justamente o contrário, é justamente porque eu estou olhando ele como um todo que eu quero melhorar ao máximo, porque às vezes tem uma coisa que é a chavinha que a gente vira que faz o excelente tratamento. Então, assim, eu procuro olhar ao máximo para poder virar essa chavinha, sabe? E aí eu acabo preparando ele mais. Aí eu acho que ele já vai mais de peito aberto, sabe? Isso a gente percebe. Eu acho que isso a gente percebe nitidamente, assim, que é bem como você falou, acho que na sua própria anamnese já começa um aconselhamento. E eu acho que você cita alguns pontos que às vezes as pessoas falam, eu gostaria de tratar zumbido. Ou às vezes fonoaudiólogos dizem, eu quero trabalhar com vocês porque vocês têm produtos que tratam zumbido. E eu sempre gosto de falar que, na verdade, o produto não trata o zumbido. O que a gente tem é um programa de tratamento que envolve várias ações, entre elas nós utilizamos um produto que sim traz um efeito benéfico no zumbido, dependendo de qual a gente for usar. E o que eu noto é que às vezes as pessoas dizem isso, mas aí eu vou ter que reservar um tempo maior para atender o paciente zumbido. Sim, vai ter que reservar porque é um sintoma que envolve outras questões. E eu acho que a grande questão assim do aconselhamento, eu acho que a nossa experiência nesses mais de 10 anos tratando zumbido, justamente é isso, é o quanto essa pessoa começa a criar significado para esse som, que muitas vezes está lá um tempão, ela não percebe, mas aí ela começa a criar aquele significado, e aquele significado ele toma uma dimensão tão grande que nada do que é feito adianta. Então, por isso que a gente tem que realmente olhar o paciente como um todo. Eu concordo plenamente com você. E entrando nesse ponto, assim, o que é importante esclarecer para quem está nos acompanhando e está começando a tratar zumbido há pouco tempo, que o lado ruim de muitas vezes ter produto é que as pessoas usam o produto como tratamento e tem uma história de insucesso, dizendo, isso não funciona para zumbido, porque eu tenho um amigo que colocou e não funcionou. Eu tenho um amigo que usa e nunca melhorou nada. Não vai melhorar, não vai melhorar. E eu acho que isso é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui. A não ser que seja um caso muito específico, que a gente vai falar da terapia anótica, que o paciente use. Mas, geralmente, quando há essa associação, que é justamente quando o paciente busca ajuda, a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que os profissionais, de uma forma geral, mesmo os que ainda não tratam, quando o paciente traz uma significância maior para o zumbido, mesmo que de um momento para outro, porque às vezes aquele zumbido estava lá sem significância alguma,
e de repente ele volta com uma significância em determinado momento. A gente dá uma atenção maior nisso, eu acho que faz total diferença mesmo. E eu acho que pensando em parte de tratamento, assim, entrando um pouquinho mais no tratamento, quando a gente recebe o paciente de zumbido, durante muitos anos a gente só tinha terapia sonora. E aí a primeira parte, assim, que a gente vivenciava era, poxa, eu tenho um barulho no ouvido que me incomoda e você está propondo botar outro barulho no meu ouvido? Nunca que eu vou aceitar um tratamento desse. Isso a gente vivenciou por muito tempo. Até a gente entender que aquilo trazia o alívio e que tinha que estar associado ao aconselhamento. E a gente começou a ver também com a experiência a melhora dos pacientes, enquanto eles evoluíam sessão após sessão, a gente usa avaliações específicas, questionários para ver o incômodo do zumbido. Então, até para a gente direcionar, como você falou, de tudo que o zumbido incomoda, o que efetivamente está atrapalhando a qualidade de vida, para que a gente foque no que efetivamente está atrapalhando a qualidade de vida. Então, eu acho que o grande esclarecimento para quem deseja tratar zumbido é que tem que ter tempo, tem que ouvir o paciente. Eu acho que você pontuou muito bem isso, e eu acho que isso vale tanto para o médico que está fazendo a investigação e prescrevendo tratamento, quanto para os fonoaudiólogos que vão se dedicar ao acompanhamento desse paciente também, né? E pensando em tratamento... Eu acho uma coisa... Pode falar. Desculpa, Patrícia, eu ia falar que eu acho que uma coisa que é importante também é que, às vezes, a gente delega funções e não aprofunda nas outras funções porque, tipo assim, isso não me cabe. E quem me visita, né, sabe que eu pergunto muito das próteses. Eu não faço prescrição da prótese, né? Eu não vou dizer, para você é melhor a prótese tal. Eu não sou audiologista, não sou especialista nisso. Mas eu estudei muito sobre terapia sonora. Eu tenho que entender, porque eu acho que se eu não entendo para que efetivamente aquilo funciona, eu não sei prescrever direito, né? Então eu não consigo nem passar para o paciente o que ele está fazendo. Porque quando você, exatamente como você falou, as pessoas costumam pensar que terapia sonora é uma terapia para enganar o zumbido. E eu falo, não! Terapia sonora, ela mexe em neurotransmissor. É para diminuir, de fato, a percepção do zumbido. Então, assim, é uma ferramenta que a gente tem para chegar lá, mas eu não estou falando de enganar, eu não estou colocando um outro barulho para enganar. Senão eu ligava um rádio, eu não fazia uma terapia sonora, né? Então, eu acho que isso também é importante, você entender, ainda que esse não seja o nosso papel, porque quem faz... a gente sabe que quem faz essa escolha junto com o paciente é a audiologista, é a fono, né? Eu acho que é muito importante a gente compreender bem qual que é o motivo daquela prescrição, porque daí a gente também consegue passar isso com segurança para o paciente, de que está sendo prescrito porque, de fato, tem fundamento. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa, você falou do copo d'água, e eu sempre gostei de usar a analogia da fisioterapia, assim, porque as pessoas com fisioterapia parece que é uma coisa mais física e entendem melhor. Então, eu sempre digo, olha, por algum motivo, os neurônios lá da sua área do córtex auditivo se bagunçaram, eles estão todos bagunçados e estão trabalhando sem som chegando, de uma forma alterada. Eu preciso gerar atividade para eles, fazer uma fisioterapia neles, para que eles comecem a organizar as suas atividades e cada um vá para o seu quadradinho novamente, porque um está se metendo no do outro e está criando aquele som. Aí eles ficam assim, tá, mas como que isso acontece? Como se fosse um exercício físico. Eu estou lá com uma lesão, eu vou dando aos pouquinhos, até que cada fibra vai se alinhando e eu retomo o meu movimento. Então, são maneiras que a gente tem de materializar algo que é neurológico e que às vezes o paciente acha, mas então eu vou ligar um rádio. Até pode, se você quer simplesmente diminuir sua percepção, ok, mas você não está fazendo terapia sonora. E eu acho que isso é a grande questão. É falar para o paciente que existem mascaradores que podem ser usados para diminuir a percepção, mas que, no fundo, o que a gente está fazendo é uma reorganização cortical que tem comprovação científica, que tem artigos publicando isso. Então, que isso acontece tanto na reabilitação do zumbido, como numa reabilitação de perda auditiva, que um paciente que fica em privação muito tempo, também acontece essa reorganização e a gente sabe que o som devolve. Então, eu acho que essa
explicar para o paciente o processo dessa terapia é muito importante. E claro, e também tem os casos que eu acho que hoje favorece muito, que a marca Signia trouxe, apesar da gente trabalhar com duas marcas, Videx e Signia, mas eu acho que a Signia trouxe também um outro recurso tecnológico para ser associado a essas terapias, que é a terapia NOT, que, assim, a gente está trabalhando praticamente 2 anos e a evolução que a gente já teve nesse uso desse tratamento foi impressionante e a gente convida também que a gente comece a publicar mais estudos de caso, porque no início a gente achava que só podia usar com tom puro, às vezes o paciente refere que não é apito, mas nós conseguimos localizar a frequência do zumbido, aplicamos a terapia NOT, que para quem não conhece, é uma terapia que pode ter a terapia sonora para o alívio da percepção do paciente, sim, mas ela se caracteriza por um filtro na frequência do zumbido. Então, o pré-requisito para usar essa terapia na prótese auditiva é que a gente precisa localizar exatamente a frequência do zumbido. E com base na localização da frequência do zumbido, aplica-se um filtro nessa frequência e nesse filtro não há nenhuma amplificação. E eu tenho uma diferença de amplificação das áreas laterais. E esse filtro com essa amplificação nas áreas laterais acaba fazendo uma inibição cortical e o zumbido desaparece. Então, são métodos diferentes que a gente usa para tratar e a gente tem muito sucesso também. Então, eu acho que é mais um recurso, a gente fica super feliz, assim, que os recursos estão vindo para nos ajudar. Obviamente, hoje é muito mais seguro, a gente se sente mais seguro, porque a gente tem tanto caso de sucesso, que nem o que a gente vai mostrar hoje, né, doutora Patrícia, que isso também dá subsídios para as pessoas que têm uma certa insegurança. Ai, será que isso funciona? Será que não funciona? A gente sabe que envolve a aquisição de um produto, envolve um investimento financeiro, mas é como tudo na vida, a gente tem que ver o quanto isso incomoda e o quanto a gente quer tratar. E eu acho que o alinhamento com o paciente é muito, muito importante. Do tipo, eu lembro, assim, algumas coisas do tipo, mas isso é muito caro. E eu sempre pergunto, depende o preço que vale você tratar o seu zumbido ou não. Se é algo que realmente não te incomoda e você não tem perda auditiva, talvez você não precise aderir a um tratamento. Mas se é algo que incomoda, qual é o preço de você não ter mais esse incômodo? Que é, às vezes, um impacto laboral, a pessoa está com dificuldade no trabalho, enfim. Então, acho que são coisas que realmente merecem ser mencionadas e muitas vezes associado ao tratamento medicamentoso também, né, doutora Patrícia, que a gente sabe que faz um papel bem importante em alguns casos de zumbido. Com frequência, é mais de uma terapêutica que eu faço e elas se somam, né? Então, o resultado final, ele vem por uma terapêutica somada. E a NOT, para mim, foi, de fato, como você falou, eu acho que é um grande divisor de águas. Eu sou muito fã da NOT. Às vezes, eu falo para o paciente assim, antes dele fazer a curvenometria, vamos torcer para você poder servir para um NOT. Isso é verdade. Porque eu acho que você ia ser um casão. Porque não é que as outras não melhorem, elas melhoram, mas a NOT, ela dá um resultado rápido, né? Então, eu acho que o que chama mais atenção é o tempo de resultado. E o paciente que está sofrendo com zumbido, ele já está num processo de sofrimento que costuma ser um tempo também. Então, para ele, quanto mais rápido ele receber esse resultado, melhor. E para mim também, né? Eu fico muito feliz quando o paciente fala que está maravilhoso, assim. Eu Isso é um acho ponto que bem importante que até queria ressaltar. Esse negócio, porque a terapia sonora, ela traz resultado, mas ela traz um resultado mais longo, demora mais tempo. E por isso o aconselhamento ele é tão importante na terapia sonora, porque às vezes o paciente, por exemplo, está 30 dias em tratamento e tem uma frustração porque se dá conta que está 30 dias em tratamento e não percebeu tanta melhora no zumbido. E aí começa aquela angústia toda de novo e o aconselhamento vem para reforçar tudo que a gente fez no início. Então, por isso que a gente diz que o paciente de terapia sonora precisa de um acompanhamento fonoaudiológico mais presente para tirar essas angústias referentes à terapia. Mas a NOT é impressionante. A NOT, quando a gente encontra, e essa torcida, eu posso garantir que 100% dos fonoaudiólogos da Comunicare tem, quando o paciente de zumbido senta, a gente começa a fazer a cofenometria, a gente pensa, tomara que a gente localize, tomara que a gente localize. Porque se localizou, aplicou a NOT, o efeito ele é muito rápido, muito rápido. O paciente percebe que ele baixa muito a intensidade, às vezes ele fica muito fraquinho quando não desaparece totalmente.
Então, eu acho que a gente tem aí em comum vários casos. A questão é conseguir localizar. E, às vezes, num primeiro momento, não é tão preciso, aí a gente refaz a acúfeno e, de um dia para o outro, a gente consegue chegar numa frequência mais próxima e o resultado vem bem melhor mesmo. É impressionante. É ótimo. Eu também fico muito feliz quando funciona a NOT, quando a NOT é aplicável. E tem isso também, né? Às vezes tem o efeito surpresa mesmo do exame, né? Da audiometria, de nunca ter feito uma acúfeno, não sabe o que está esperando. Aí o paciente fica inseguro, né? E depois que ele já passou pela situação e você tenta mais uma vez, né? Você insiste e ele já elaborou, né? Por aquilo que ele vai passar, ele dá mais segurança nas respostas e fica mais simples a gente conseguir fazer o exame, né? Com certeza. Indo nessa linha da terapia NOT, da resposta dos pacientes, o que você acha, doutora Patrícia, da gente convidar a nossa paciente Maria da Glória para falar um pouquinho sobre a experiência dela no tratamento de zumbido, e aí eu vou deixar que você conduza com ela aí a expectativa que ela tinha, como é que foi, eu tenho aqui as avaliações dela, é um caso muito, muito característico de terapia NOT, então queria inicialmente dar as boas-vindas para Maria da Glória. Obrigada por estar aqui hoje, Maria da Glória. De nada. Pronto, então, dona Glória, eu vou falar um pouquinho aqui. A senhora já vinha com um zumbido há 6 anos, não era? Era. E aí, pelo que a senhora me contou, ele começou mais ou menos 1 ano depois que a senhora começou um tratamento para artrite reumatoide, não foi? Foi. E já estava há 6 anos incomodando, mas você não percebia nenhuma dificuldade auditiva, né? Não, eu não percebi. Eu não conseguia dormir, entendeu? O meu problema não era durante o dia. Meu problema era durante a noite. Mas aí, doutora, eu fui em vários médicos. A minha filha, a Paula, a minha filha, sempre me levava. Eu ia em vários médicos. Mas tive um médico que eu cheguei lá na Taquara, eu falei com ele, que eu fui consultar com ele disse assim, sabe quando vai passar esse zumbido? Eu falei, quando, doutor? Aí ele disse, quando você morrer. Entendeu, doutora? Inclusive, na primeira... Eu vou rir de nervoso, tá? Chegou a me dar uma coisa. Na primeira consulta que eu tive com a senhora, eu lhe falei isso. Mas aí eu não quis mais voltar ao médico. Continuei com o zumbido e ele piorando muito, e a minha filha que conseguiu a doutora Patrícia. Mas aí eu falei para a Paula, não, eu não vou mais a médico. Por quê? O médico falou que só vai passar quando eu morrer, então para que eu vou ao médico? E continuei, entendeu? Ligava a televisão de noite no meu quarto, aí com a televisão ligada, eu conseguia dormir, entendeu? Aí, quando foi um dia, eu fiz uma chantagem com a minha filha. Ela falou assim, eu vou te levar na doutora Patrícia. Doutora Patrícia até conhece ela, né, doutora? Conheço a Paula, claro. Eu vou te levar na doutora Patrícia. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, Paula, eu queria que ela fizesse o mestrado, o doutorado, e ela não estava querendo. Aí eu disse, então eu vou fazer o seguinte, se você começar a estudar o mestrado, depois o doutorado, eu vou na doutora Patrícia. Aí ela pegou, aí veio essa doença, né? Aí ela falou, ô mãe, eu estou fazendo mestrado online. Eu disse, agora eu vou. Eu não sabia dessa barganha, não. Ela, a primeira vez que eu fui com a senhora, a Paula foi comigo, não foi? A Paula, meu esposo, ficou do lado de fora e a Paula entrou, ela e a minha neta. Agora, então, vai caprichar no presente de Natal da Paula, né? Eu estou me sentindo bem, entendeu? Aí eu coloco o aparelho, eu estou bem, porque eu falava que eu queria um aparelho, mas que fosse para mim à noite. E eu só tinha aqueles aparelhos que aparecia para mim, Brutamonte, um aparelho imenso.
Eu digo, isso aí eu não vou colocar à noite, não vou conseguir. Vai sair da minha orelha. Aí eu consegui um aparelho bonitinho, pequenininho. Doutora, nunca saiu do meu ouvido. Eu já tenho o quê? Eu já estou com uns 4 meses por aí, né? Que eu E tô... é isso Eu que eu acho até queria que isso é uma. comentar, Eu dona ia falar Glória. também, mas pode falar, É, Patrícia. eu queria comentar, porque justamente na sua avaliação você falava que você tinha muita dificuldade para dormir e que isso acabava incomodando a sua parte emocional também, tanto que dava para classificar o seu zumbido como moderado. Aí você, quando foi na Comunicare e colocou o aparelho e tal, isso foi em setembro, nós refizemos a sua avaliação e você catalogou o seu zumbido já como muito leve, não tem mais dificuldade para dormir, com um tempo relativamente curto, se nós formos pensar de setembro até agora. Como é que foi para você, dona Glória, esse processo de adaptação? Assim, você percebeu a melhora rapidamente? Você teve alguma resistência em usar, alguma coisa assim? Como é que foi o seu sentimento de aceitação do produto? Não, eu não tive dificuldade de usar, não. Porque eu sou assim, entendeu? Quando eu quero fazer uma coisa, aí eu me dedico, entendeu? Então, eu me dediquei, eu não tiro aparelho para nada, eu só tiro aparelho para tomar banho, entendeu? Assim, aí eu durmo com ele, nunca saiu da minha orelha. Eu até comento com meus parentes, tudo, ó. Graças a Deus, eu tô dormindo mais do que eu não dormia. Essas coisas, entendeu? Que maravilha, que maravilha. Até comentando, doutora Patrícia, sobre a audiometria dela, que muitas vezes as pessoas não prescrevem nem a amplificação, e a gente sabe que o pouco que tem de perda, a gente sabe que é recomendado pela Academia Americana, mesmo perdas auditivas mínimas devem ser protetizadas, né? O quanto, se a gente olhar o caso da dona Glória, teoricamente não era uma perda que fazia efeito no dia a dia dela, mas o zumbido efetivamente estava atrapalhando muito. Eu compartilhei aqui a tela com a audiometria dela justamente por causa disso, para mostrar o grau de perda, que não é um grau profundo. Você vê que, de fato, ela não tinha uma queixa de dificuldade de audibilidade social. A perda que ela tinha no social era leve, né? Então, tanto daqui de 500 a 2.000, tanto de um lado quanto do outro, era leve. Mas, quando a gente vê a pulfenometria dela, que está essa aqui é a primeira avaliação dela, né? Ela apresenta que ela Em começa 8.000 falando que no ouvido tem esquerdo. isso, o nível de incômodo dela relatado nível 8, né? Esse daqui, na verdade, calma, eu abri a segunda Cúpeno para você, que estava com o melhor questionário, deixa eu ver. Isso, e ela Essa aqui. teve na área, no questionário de Active É Anxiety isso. emocional e sono super acometida, um zumbido em 8.000 Hz e um loudness de 25 dBNA, ou seja, um loudness bem alto, nível Super mínimo alto. de temperamento também bem alto, e no THI um grau de incômodo moderado, ou seja, era uma avaliação realmente bem específica, sono e emoção, que eram as áreas que realmente, então, ela trouxe muito claro o que estava atrapalhando, né? E depois ela repetiu essa avaliação agora em dezembro, e a gente viu uma diferença, assim, muito grande nessa avaliação. Então, a gente vê, assim, que o score que ela tinha em emocional, que era 350, foi para 5. O sono zerou, que era o score maior que nós tínhamos de acometimento, de impacto do zumbido na qualidade de vida da dona Glória. E o loudness caiu para 10. Então, assim, é impressionante. São avaliações objetivas, mesmo a gente usa o questionário para ter o efeito comparativo. A gente tem aí os dados da cofenometria mostrando. E no THI a gente parte de moderado para ligeiro, ou seja, praticamente nada de queixa de zumbido atualmente, né? Dona Glória, queixa de zumbido hoje a senhora não tem mais. Não, não tenho. Mas sabe o que me aconteceu no domingo agora? Oi. Porque a doutora tinha conversado comigo e eu sou muito assim, entendeu? De prestar atenção. Aí ela falou: é,
ou é a cafeína, ou também pode ser o estresse. Aí no domingo, eu tive um probleminha, entendeu? Eu queria fazer uma coisa, meu esposo não queria, aí eu fiquei nervosa. Aí eu estava em casa, aí eu peguei e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não, eu não posso ficar nervosa, eu não posso me estressar. Mas na hora que estava acontecendo, o meu zumbido começou a aumentar, como se eu não tivesse com o aparelho, você está entendendo? Uhum. Aí o meu zumbido aumentou. Aí eu coloquei a mão no aparelho, tirei o aparelho para ver se estava com cera. Eu falei, pode ser que está com cera. Aí mexi, porque o meu aparelho. Não é que eu vou te falar a verdade. A doutora é uma ótima médica. E a Grace, aonde eu vou, é uma menina sensacional. Ela presta atenção, entendeu, doutora? Você fala com ela te trata com carinho, entendeu? Então, aí eu falei, eu vou ligar para a Grace. Aí depois eu falei, não vou ligar. Deve estar acontecendo alguma coisa com o meu aparelho, com o meu zumbido está aumentando. Mas não, doutora. Aí, como eu gosto de fazer crochê, aí eu peguei, aí veio aquilo na minha cabeça. Vai ver o teu crochê. Aí eu fui ver na televisão, passando crochê na televisão, eu mesmo passando no YouTube. Aí eu fiquei prestando atenção, aí foi indo, parou. Entendeu? Quer dizer doutor, quer dizer que foi o estresse. Exatamente. Então eu cheguei à conclusão que eu não posso ficar nervosa. Café não, porque eu nunca tomei café, eu não gosto de café, né? Então eu não posso ficar nervosa, porque o estresse também dá problema de zumbido. Ô, dona Glória, eu acho que assim, não é que a senhora não possa ficar nervosa, porque isso não é compatível com a vida, né? Só robô não fica nervoso, né? Eu acho que, na verdade, a lição que a senhora tira disso é de que, mesmo quando a senhora se estressa mais e acaba tendo essa percepção aumentada, se você manejar melhor esse seu estresse, se você mudar o seu foco, se você mudar de atividade, aquela situação que está acontecendo ruim naquele momento, ela pode voltar atrás por um domínio seu. Então, a senhora tem o controle agora. Então, aquele medo que a senhora tinha do barulho aumentar e da senhora não ter controle do zumbido, que a senhora passa agora é pelo contrário, que ele está na sua mão e a senhora tem controle. É verdade. É isso, doutora. Eu estou muito feliz porque eu tô podendo dormir, que eu não dormia, né? Eu ia dormir 10 horas, acordava 2 da manhã, quer dizer, ficava o tempo todo dentro de casa, andando para lá e para cá. Agora eu já posso dormir, entendeu? E o aparelho não sai do ouvido. Muito bem. Né? O importante é isso. Muito bem. Ainda teve isso, Patrícia. Quando ela veio para mim, ela perguntou, né? Mas o zumbido só me incomoda à noite. Eu só vou usar à noite? Eu falei, não, você vai usar o dia todo. Foi isso mesmo, falei. Porque a história da fisioterapia, né? Que a Patrícia explicou. A gente não vai fazer só durante enquanto está incomodando, porque eu não estou enganando. Eu estou trabalhando com produção de proteína. Eu estou mudando o neurotransmissor. Eu estou fazendo uma cascata. Eu fiz também a fisioterapia, muito legal, mas doutora, eu tinha que optar. Eu falei isso para a menina da fisioterapia. Eu tinha que optar. Ou eu ficava na fisioterapia, ou eu pegava o aparelho. E deu certo, né, dona Glória? Lembra que eu falei com a senhora quando eu fui para... Eu falei, doutora, eu tenho que optar. Ou eu fico com a fisioterapia, ou eu fico com o aparelho. Então, eu vou ficar com o aparelho, porque o aparelho vai fazer com que eu durma. Porque durante o dia tem barulho, não tem problema. Então, mas eu não tiro. Eu não tiro, doutora. Eu não tiro. Que bom, eu tenho certeza que a Grace está ali assistindo, dona Glória, e deve estar muito feliz de saber que a senhora está feliz, bem adaptada, e não tira o aparelho.
Diz para a Grace que eu adoro ela, adoro todo mundo, adoro a doutora, adoro ela, que ela é muito, muito, muito legal. Que legal, que legal. A Grace é a fonoaudióloga da unidade da Comunicare que atende a Dona Glória. A gente fica muito, muito feliz de ver a satisfação. Queria agradecer, Dona Glória, a sua participação e dizer que a gente fica muito feliz e até da senhora ter aceitado aqui falar sobre o seu caso. Eu tenho certeza que isso encoraja os profissionais também a prescreverem, indicarem para os seus pacientes, para que eles tenham a oportunidade de experimentar e usufruir dessa tecnologia. Muito obrigada, Dona Glória. De nada. Olha só, foi muito difícil, porque eu não sabia fazer. A sobrinha do meu esposo que me ajudou para entrar, a minha filha deve estar online assistindo vocês. Tá sim. Ai, que bom, obrigada pela Obrigada, viu, Dona Glória? Muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar aqui com a gente a sua experiência. Obrigada mesmo. De nada, viu? Patrícia. Obrigada. Um beijo. Um beijo, Patrícia. Tchau. Eu acho que bom que a Dona Glória nos mostrou, né, a doutora Patrícia? Eu acho que isso mostra que a gente tem que acreditar e tem que dar oportunidade para os pacientes experimentarem e vivenciarem. E é bem isso, são escolhas, tem que tentar, tem que experimentar. E eu acho que um paciente que não dorme, eu não sei, até como paciente, eu já tive a experiência de ter problema de saúde e de não conseguir dormir, não tem como uma pessoa viver sem dormir. Chega um momento que acarreta um monte de problemas e aí vai desencadeando e a qualidade de vida da pessoa simplesmente despenca. Então, eu acho que sempre que um paciente... Isso é interessante, porque às vezes é minimizada a queixa do sono. Como é sono, às vezes as pessoas falam assim, não, nem vou prescrever uma prótese auditiva, porque, na verdade, a pessoa só precisa para dormir. Só que olha como a gente pode mudar a vida de uma pessoa fazendo uma reabilitação na essência e não pensando num mascaramento, não pensando... Porque isso a Dona Glória já fazia por conta própria, ela ligava a televisão. Isso ela já estava fazendo, ela mesma fez. Só que eu acho que este caso nos traz alguns aprendizados bem importantes. Primeiro, é um caso de terapia NOT com resposta rápida, uma paciente que chegou para a gente em setembro e que a gente está em dezembro do mesmo ano com outro nível de qualidade de vida, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Alguém pode até questionar, ok, mas ainda em 4 meses de tratamento ela tem um loudness de 10, mas um loudness de 10 comparado com um loudness de 25 e uma paciente que tinha um acometimento, um incômodo ao zumbido moderado, um acometimento específico emocional e de sono, e que hoje chega para a gente com acometimento ligeiro, sem nenhum incômodo para dormir, com um grau de incômodo emocional baixíssimo, na minha concepção de tratamento, isso é um caso de sucesso. E ela nos traz o outro aprendizado, que é, mesmo o sono precisa ser tratado, porque hoje é sono, amanhã é emocional, depois é concentração, e eu vou esperar quanto tempo para começar a reabilitar um paciente. Então, eu acho que talvez a Dona Glória, se não tivesse buscado este ano e tivesse buscado só mais para frente, ela já chegaria, porque é aquela história, a gente não sabe quanto tempo isso vai agravar. Talvez ano que vem já teria mais queixa auditiva, já teria mais queixa de concentração, talvez o crochê dela já não fosse tão prazeroso, porque ela ia sentar para fazer o crochê, ela ia ficar no silêncio e o zumbido ia incomodar. Então, eu acho que foi um caso assim muito bem escolhido por você, doutora Patrícia, porque ele demonstra muito como a gente pode mudar vidas, efetivamente tratando o zumbido e acreditando e resgatando pacientes que estavam decepcionados e desacreditados com mensagens recebidas anteriormente e nos dá aí um alerta de que toda queixa deve ser valorizada. É isso aí. E eu acho até que isso, Patrícia, quando eu estava na residência, eu ouvia muito, né, de que, é perda pequena, então ainda é muito pequena, não deve protetizar e tal. E o que eu fui aprendendo com a experiência, né, na prática, hoje em dia já é muito descrito, mas no início eu via com a experiência que toda vez que você espera, a adaptação não é tão fácil, a prótese, né? Então, é um paciente que, quando a gente espera que o reconhecimento de fala dele já seja ruim, para eu não ter jeito e ter que protetizar, é o primeiro paciente que vai falar que comprou o aparelho e quer guardar na gaveta, porque ele está ouvindo e não está compreendendo a fala.
Então, o que eu quero hoje é, de maneira nenhuma, eu falo para o paciente, você não está comprando a prótese para mim. Quem está comprando é para você usar. Então, não faça para me agradar. Faça porque isso te dá conforto auditivo, né? Isso te dá qualidade de vida. Então, se eu espero o momento de que ele já está isolado, que ele está deprimido, não é que ele não vai ter ganho nenhum, ele tem algum ganho, mas é a paciente que a gente rala muito mais para ele conseguir se aderir à prótese, usar a prótese, perceber a melhora, porque ele já está com aquela rede cortical dele tão desorganizada que às vezes eu tenho que colocar ele numa terapia em cabine, num processo de processamento auditivo central, trabalhar esse processamento auditivo em cabine, com o aparelho, para eu conseguir uma resposta melhor do paciente, que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido essa conversa anos atrás. Né? Exatamente. E aí teria evitado toda essa terapêutica, que também é uma terapêutica cara, né? Então, muito assim, mais cara, né? Quanto mais tempo eu espero, tem um ponto aí muito importante que você tocou, que é o seguinte: quanto mais tempo eu espero, pior é o processo de reabilitação, porque eu tenho que lidar com outras faces e mais a questão auditiva, e mais caro, porque quanto mais precocemente eu faço uma prescrição para um paciente, eu abro um leque de opções para o paciente, com custos mais baixos, inclusive, porque eu tenho muita coisa que resolve o caso dele. Agora, conforme a coisa vai agravando, o meu leque vai se fechando e muitas vezes o nível de investimento financeiro que o paciente tem que fazer é muito maior. Então, é legítimo que vai sair mais caro ali na frente. E tem uma coisa, né, doutora Patrícia, que assim como você falou, eu nunca tinha escutado sobre que as pessoas elas têm pena do cego, mas têm raiva do surdo. Eu sempre penso assim que o zumbido e a perda elas são invisíveis aos olhos. Uhum. Então, assim, se a pessoa perde um dedo, se a pessoa tem uma lesão de nervo e ela decide que não vai fazer fisioterapia, as pessoas ficam vendo e dizem que horror, mas ela não mexe a mão e não faz fisioterapia. Não, ela está esperando perder todo o movimento do braço para começar a reabilitar. É mais ou menos isso quando eu me deparo com uma perda auditiva leve, um paciente com queixa de zumbido e digo para um paciente, olha, você ainda está dando conta da vida. Quando você não der mais conta, você volta aqui. É a mesma coisa pensar, se eu não reabilitar, quando eu for reabilitar isso aqui, a mão não volta mais igual. Então, a gente tem que ter essa consciência. E como é invisível, as pessoas às vezes parece que não dão uma importância tão grande. Então, para o nosso caso aqui, parabéns à filha Paula, né? Pelo mestrado. Foi lá e não desistiu. Então, eu acho assim, indo já para o nosso fechamento, eu acho que a filha Paula certamente chegou até você, porque além de ser uma excelente profissional, se dedicar aos pacientes, você faz essa orientação à sociedade, e eu acho que isso é um papel fundamental para que esses pacientes cheguem para ser reabilitados, para que eles não acreditem em informações desatualizadas ou informações absurdas como essa que a gente teve que ouvir da dona Glória. Então, assim, queria realmente te parabenizar pelo teu trabalho, eu sou super sua fã, assim, acho que quando a gente extrapola aquela coisa de consultório para fazer o bem a todos, porque existe todo um envolvimento seu profissional para fazer essa orientação à sociedade, mas eu tenho certeza que você consegue mudar muitas vidas fazendo isso, então eu realmente te admiro muito e queria te agradecer aí por trazer esse caso maravilhoso, pelo trabalho que a gente tem a oportunidade de desempenhar ao teu lado e te dedicar muito, muito sucesso e dizer que é sempre uma honra poder receber os teus pacientes nas unidades da Comunicare. Ai, que amor. Obrigada, Patrícia. Eu também sou muito sua fã, viu? Me espelho muito na sua trajetória. E eu fico muito, muito feliz por esse convite, de verdade. E eu gosto mesmo, faço com prazer. Agora, com a escola de otoneuro, eu estou buscando também formar outros profissionais com isso, né? Primeiro, agora eu tive o curso de otoneurologia descomplicada, o próximo que vai vir é o zumbido descomplicado, né? Para a gente poder fazer esse trabalho, espalhar e chegar no interior, que são os melhores depoimentos assim, que eu recebi. Foi, nossa, eu moro no interior, é tão difícil a gente conseguir uma formação aqui de zumbido, e aí você entrou na minha casa, eu recebi umas coisas assim, muito fofuras depois do curso de otoneuro, chorei tudo. E eu estou muito feliz, assim, porque é isso. Eu comecei com um trabalho de formiguinha, né? Paciente por paciente, que eu ainda gosto, mas eu acho que se a gente consegue ampliar isso entre os profissionais também, eu acho que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, né, Patrícia?
É verdade, é verdade. Eu tenho certeza que esses profissionais estão aí levando esse trabalho e orientando muito bem a população, porque a verdade é que quanto mais profissionais habilitados a gente tiver espalhado aí pelo Brasil, maior vai ser o número de pessoas buscando pelo tratamento. Então, acho que é um trabalho realmente excepcional. Queria aqui comentar com você, eu estou lendo todos os comentários, agradecendo muito, dizendo que te admira muito, adoraram o depoimento da Dona Glória, parabenizaram a Grace pelo trabalho, ficaram felizes de ver a Dona Glória super bem também. Então, só elogios, eu acho que foi um bate-papo muito legal aí. A doutora Patrícia está super à disposição, vou repetir aqui o site, para quem quiser e tiver interesse em informação de otoneuro, está aqui, www.escoladeotoneuro.com.br, e eu acho que vale muito a pena e incentivo aí os profissionais que estão nos assistindo a acompanhar a doutora Patrícia, que tem muito a ensinar. Obrigada mais uma vez pela sua presença, obrigada por quem nos assistiu aí, a gente gravou e o que precisar a gente também pode mandar o link. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.